Hoje, dia 21 de março, já estamos no outono, depois de um verão completamente atípico, ou não, mas de qualquer forma, a gente sabe, né, que, segundo os dados do CEPAGRE da Unicamp, 57 dias de chuva, impressionante, né, no verão. Nós estamos em contato com a Ana Ávila, pesquisadora do CEPAGRE da Unicamp. Oi, Ana, boa tarde, obrigado por nos atender novamente aqui no Estúdio CBN. Boa tarde, Marco Guarizo. Ana, eu exagerei na palavra ou foi um verão atípico? Tá me ouvindo, Ana Ávila? Eu acho que cortou um pouquinho a tua pergunta, Marco, perdão. Tá, vamos lá então. Eu exagerei ao dizer que esse verão foi atípico porque ele choveu acima da média em muitos dias? Sim, atípico. Atípico por algumas razões. O verão normalmente chove aqui na nossa região, é esperado que chuvas... nós temos aqui o chamado regime de monções, né? Dezembro, janeiro, fevereiro, praticamente 50% de todo o volume, mas nós tivemos uma situação atípica por conta da intensidade das chuvas que ocorreram, né? Nós tivemos chuvas concentradas que aconteceram provocando aí muitos danos em várias cidades da nossa região, principalmente as regiões urbanas, evidentemente, né, por conta da população que é fortemente atingida. Então, nesse sentido, a gente teve o volume, né, que fazia tempo que a gente não tinha tanta chuva, mas no verão ele é uma época de chuvas, mas foi uma sequência de dias e com chuvas muito intensas. E é considerado um fenômeno climático, já que quando passa da média alguma coisa acontece, né? A gente pode considerar dessa forma? Não necessariamente, né? A gente não tem um termos de total, né, de chuva, ele não é um volume assim excessivamente alto, né? Como eu falei, a questão são os eventos de chuvas muito intensas que ocorreram em curto espaço de tempo. Faz parte da variabilidade natural, né? Essas oscilações, assim, né? Então a gente já tinha passado aí um primeiro semestre, 2022, 2021, aí a gente já vinha por um período seco, então, de certa forma, isso trouxe um benefício que foi a reposição das águas nos mananciais. Por outro lado, evidentemente, a questão do impacto na população e nos danos econômicos, materiais nas cidades. E agora para o outono, né? Que vai começando normalmente o período de estiagem, né? A gente já teve o primeiro dia do outono ontem, pelo menos na região central aqui de Campinas, com uma pancada de chuva bem forte à noite, né? A tendência é continuar com essas chuvas para esse outono? Esse outono, e de forma geral, essa época do ano, a gente tem uma redução importante do volume de chuvas, né? Porque o outono, a gente sai agora desse período de verão, que a gente tem muita influência da região tropical, da região amazônica, enfim, de um clima que favorece essas chuvas em forma de pancadas e chuvas intensas e fenômenos meteorológicos. E no inverno a gente passa a não ter mais tanta influência aí dessa região central, dessa região tropical, e passa a ter uma influência maior das passagens, das frentes frias. Então a gente muda bastante assim. E esse outono ele deve ter uma redução das chuvas bastante importante, até porque nós estamos saindo de um verão com chuvas mais expressivas, volumosas, e os modelos apontam aí uma tendência de redução das chuvas, sobretudo aí para os meses de abril e maio, né? E normalmente já é um período de redução das chuvas, né? O inverno é um período bastante seco aqui na nossa região, então a gente tem essa transição e em função dessa redução das chuvas a gente tem aí também uma tendência de temperaturas de normal acima da média, ou seja, um outono um pouco mais quente do que a média esperada. E a gente está saindo aí de uma laninha, né? A laninha, que é um outro fenômeno que atingiu a nossa região, e agora um El Niño. Então isso tem uma certa influência também aí com relação às temperaturas.
Ana, e também eu estou vendo aqui uma média, já que você falou de temperaturas, estou vendo a média do CEPAGRE que fechou no último domingo, dia 19, né? O mês de março, tudo bem que o verão está acabando agora, o outono entrou ontem, né? Mas uma média de 30 graus no mês de março. Quando o outono entra, a tendência é essa temperatura cair, porque ainda está muito abafado e com umidade baixa, né? E depois, no fim do dia, que vem aquela chuva, como aconteceu ontem, né? Agora a gente deve dar uma estabilizada na temperatura ou continuar com esse calorão? A gente vai continuar com esse calorão, viu, Marco Guarizo? Sobretudo aí até março, até o final do mês, a gente vai ter esse calorão. Depois, aí em abril também, a gente vai ter um pouquinho mais assim, uma ondinha mais, né, um período, assim, uma probabilidade de entradas aí de ondas um pouquinho mais frias na segunda quinzena de abril e maio, né? Mas uma coisa que muda é o seguinte, né, Marco Guarizo, aqui agora no outono a gente tem aquelas noites de céu claro, né? Diminuindo, né, essas chuvas de final de tarde, a gente tem umas noites mais de céu claro, e com isso a gente começa a ter uma diferença entre a máxima e a mínima, ou seja, dias ainda com temperaturas mais altas, com bastante radiação solar, e à noite as temperaturas, não agora, março ainda a gente nem vai perceber nada, mas para abril, mais ou menos, a gente começa a perceber um pouquinho aquela leve resfriada à noite, ou seja, as temperaturas começam a ter um pouquinho mais de friozinho à noite e vão diminuindo progressivamente aí para abril e maio, né? Também as temperaturas máximas. Mas uma coisa que a gente sente bastante no outono é essa variação entre a temperatura mínima e a máxima. Quem não tem ar-condicionado em casa para dormir sem ventilador tá quase impossível esses dias, viu, Ana? Que abafado que tá à noite, né? Muito abafado. É uma onda de calor, a gente está sentindo isso, Marco Guarizo, aqui, mas isso vai ao centro-sul do país de uma forma bastante intensa, esse calorão. E agora, para o outono, a gente, como você já disse, tem também a relação, né, a noite mais clara, que foi um exemplo muito legal que você deu. É esse, né? Se a temperatura ela não descarrega nessa chuva e ela vai ficando um pouco mais baixa ao mesmo tempo. É mais ou menos isso que acontece? É que quando a gente não, no verão, assim, ó, a nuvem, durante o dia, quando a gente tem um pouco mais de nuvem, a temperatura tende a não subir tanto, porque de certa forma, se for uma nuvem mais intensa, ela tende a bloquear um pouco da radiação solar. Então, um dia mais nublado, a temperatura tende a ser menos alta, ela não sobe tanto, né? Às vezes a gente pode até sentir aquela sensação de abafamento, mas a temperatura ela não sobe tanto. À noite, quando a gente não tem nuvem, a temperatura tende a diminuir mais do que quando a gente tem nuvem, porque a nuvem à noite ela funciona como um cobertor mesmo, né? Quando o céu está limpinho, claro, há uma perda, né? A superfície da Terra que armazenou aquele calor ali durante todo o dia, quando a noite é clarinha, sem nuvem, a tendência é que essa perda, né, desse calor se espalhe para o espaço. E com isso a gente tem uma redução da temperatura. Ao contrário, quando a gente tem, né, muita nuvem, por exemplo, aí no verão, a temperatura tende a ficar quente também à noite. Bom, então é isso. Pelo menos até o fim de março a gente se prepara para o calor e depois a temperatura vai amenizando e as chuvas também, e a gente vai sentir falta delas ainda, né, Ana? Exato. A gente ainda tem bastante calor e esse outono ele não vai ser, a expectativa é que ele seja de normal acima da média, ou seja, um pouco mais quente. Ana Ávila, pesquisadora do CEPAGRE da Unicamp, nos explicando aí esse verão atípico e também a expectativa para o outono. Muito obrigado por nos atender mais uma vez aqui no Estúdio CBN, Ana. Boa tarde. Obrigada a você, Marco. Até mais. Um abraço. Um abraço. Agora, 2h49.